Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos. Mais uma reunião virtual promovida aí pela Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Nesta segunda-feira. Esperamos que todos estejam muito bem. Esse é o nosso desejo. E vamos hoje ter conosco, conversando um pouco, a nossa companheira, amiga da nossa casa, Meire Ivone, que tem aí participado conosco nesse projeto, que nós ainda por um bom tempo vamos mantê-lo, as reuniões virtuais na segunda-feira, dando oportunidade aí para um número cada vez maior de pessoas, né? Podendo assistir, podendo desfrutar dessas palestras no dia que a gente coloca no ar, na segunda-feira, e também posteriormente, quando a pessoa tiver tempo. Meire Ivone, muito obrigado, nós agradecemos mais uma vez, que Deus a ilumine, abençoe a você, a toda a sua família, para que você tenha energia, tenha força, né, intuição, para continuar aí levando o seu conhecimento, através dos seus estudos da doutrina espírita, ao maior número de pessoas possível, em todas as casas que lhe convidarem. Vamos então nos preparar para a nossa palestra, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, pedindo a proteção para esses minutos que aqui passaremos juntos, mesmo que virtualmente, que possamos estar amparados, que os benfeitores espirituais nesse momento possam estar próximos de cada um de nós, derramando sobre cada um as boas energias, aquelas que revigoram, aquelas que repõem, né, as energias que perdemos aí nas lutas diárias nesse mundo maravilhoso, que ainda é um mundo de provas e expiações, mas um mundo que nos permite passar por dificuldades para aprendermos, né, com essas dificuldades, pagando as nossas dívidas do passado. Que Deus ilumine a todos, ilumine a cada um de nós, ilumine a nossa noite, a nossa semana, e que Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda, e sempre, avivar o clarão da alegria onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Entretecer um ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. André Luiz. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, nós recebemos a oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para podermos estudar o Evangelho de Jesus. Como é bom poder contar com essa doutrina maravilhosa
que nos ensina tanto e que nos ajuda tanto no nosso dia a dia, a fim de que nós possamos mudar, transformar as nossas atitudes negativas em atitudes positivas no nosso dia a dia. Estava pensando no Emmanuel, claro, né? Então, tantas atividades que ele nos traz, mostrando para a gente a importância de estudar e aprender de fato, né? Aquele livro Pensamento e Vida dele, em que ele faz uma colocação muito interessante. Alguém pergunta para ele: escuta, Emmanuel, não tem uma cartilha, não tem um caminho que a gente possa seguir no mundo físico, a fim de que a gente possa crescer, aprender e estar melhor aparatado no mundo físico? Aí ele se lembra de um livro falado no mundo espiritual, enquanto nós estamos na fila da reencarnação. Esse livro chama-se Pensamento e Vida. E esse livro vai abordar, então, a importância de nós podermos controlar a nossa mente, trabalhar a nossa mente para que nós sejamos melhores a cada dia. E olha, prezados irmãos, nós estamos no mundo espiritual, tentando voltar a reencarnar. E lá no mundo espiritual já existe um livro falado, organizado, para que nós possamos entender melhor como estarmos aqui nessa reencarnação, buscando a nossa melhoria íntima. Ou seja, nós recebemos anteriormente já informação e formação no mundo espiritual para que nós possamos nos melhorar aqui no mundo físico numa próxima reencarnação. Isso significa que mesmo as coisas simples da nossa doutrina, nós ainda temos dificuldade de compreender. E essa dificuldade de compreensão traz para nós a falta de desenvolver as habilidades que nós precisamos desenvolver a fim de que nós possamos crescer, a fim de que nós possamos compreender essa doutrina maravilhosa, a simplicidade dela, a pureza dela e a complexidade também, né? Porque ela também é complexa na medida em que a gente não consegue desenvolver habilidades simples, né? Por isso, nós resolvemos estudar um pouco mais coisas simples. E estamos aí nessa batalha buscando estudar os livros de Emmanuel primeiro, né, para depois estudarmos os de André Luiz, que são um pouco mais complexos ainda, porque são mecanismos, né? E o Emmanuel ele traz para a gente com muita beleza, muita tranquilidade, né? Como é que nós devemos nos ater a situações de desafio aqui na Terra, né? Então, meus irmãos, nós resolvemos trabalhar com vocês hoje, estudar com vocês, refletir com vocês acerca da reencarnação. Porque a reencarnação é um processo educativo e nós ainda não estamos vivendo como espíritos que somos. Nós vivemos a matéria, né? Nós nos esquecemos que somos espíritos e que estamos aqui no corpo físico de forma passageira. E essa passagem aqui pela Terra, para ser exitosa, a gente precisa desenvolver habilidades que nós ainda não desenvolvemos. Fica um pouco complexo na medida em que a gente não consegue entender essa reencarnação, né? Qual que é a finalidade dela, né? Como que é esse processo de reencarnação, né? Qual que é o conceito de reencarnação, né? A gente precisa refletir a respeito disso. E quais são os métodos, né, de procedimento dessa reencarnação. Tudo isso a gente vai tentar falar um pouquinho mais rápido, porque senão não dá tempo, é tanta coisa, e já vamos pedir desculpas de antemão, porque na verdade nós tentamos fazer um apanhado geral. Se houverem falhas, nos perdoem. Não é a doutrina que está falhando, somos nós. Nós, enquanto pessoas que estamos estudando e que ainda temos muitas dificuldades para podermos compreender. Mas então, vamos lá. Vamos estudar aquilo que nós buscamos e queremos refletir com vocês.
Então, a primeira coisa que a gente quer entender com vocês seria qual é a finalidade, para que serve a reencarnação. Então tá aí, ó, o ser humano retorna a um novo corpo humano, retoma uma nova existência para aprender o que ainda não foi aprendido. O que já foi aprendido de conhecimentos numa encarnação não se perde. Reencarnar é educar-se, é aumentar os conhecimentos do espírito, é oportunidade de crescer. Então, prezados irmãos, nós estamos aqui para quê? Para que nós possamos crescer. E de que maneira, né? Para quê? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui buscando trabalhar conosco mesmos, a fim de que nós possamos angariar bens morais. E para angariar bens morais, nós sabemos que não é fácil, porque mudança de comportamento depende da nossa vontade, depende do nosso pensamento, né? E nós sabemos que nós somos o espelho da vida, né? Nós somos um espelho. Tudo que nós fizemos, nós recebemos de volta, está impregnado no nosso perispírito e retoma quando nós reencarnamos no mundo físico, né? E de que maneira a gente pode modificar essa coisa? Daqui a pouco a gente vai ver isso, né? Então, promover através do aprendizado o nosso crescimento moral e espiritual. Essa é a finalidade da reencarnação. É promover, é buscar essas habilidades que nós precisamos buscar, desenvolver, né? Para quê? Para que nós possamos crescer moralmente e espiritualmente. Intelectualmente, a vida material já nos traz essa oportunidade. E é muito mais fácil, né? Melhorar, mudar, aprender intelectualmente, porque a escola convencional está aí nos trazendo essa vertente, para que nós possamos entender a importância, a relevância de estarmos sempre estudando para que nós possamos nos intelectualizar. Mas e moralmente, né? De que maneira nós podemos aprender a trabalhar a nossa vida moral? Como é? Quem é que está preocupado em cuidar da nossa vida moral? Né? Primeiro a família, com certeza. Primeiro a família. A família precisa se preocupar, né, com essa parte da vida social das pessoas. Mas nós sabemos que muitas famílias estão esfaceladas por erros próprios, por nossos próprios erros, nossos próprios vícios, equívocos do passado e ainda do presente. Então nós ainda não temos uma família unificada, organizada sob a lei do amor, né? Nós nos organizamos sob a lei material, né? No estado civil, casado, solteiro, mas moralmente falando, não existe uma entidade que possa nos ajudar a sermos melhores, a não ser a religião que nós buscarmos, né? Ou a religiosidade que nós buscarmos, né? Bom, então reencarna-se para aprender, para se educar, né? Para crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir sua própria elevação espiritual. Então, para que a gente reencarna? A gente reencarna para crescer. De que maneira? De formas diversas. Depende. Cada pessoa traz o quinhão das suas dificuldades, dos seus pontos de atenção. E dessa maneira, a espiritualidade ajuda a gente a se encaixar onde nos é mais apropriado, a fim de que nós possamos evoluir. Não existem vítimas, não existem acasos, né? Nós precisamos compreender isso. Nós não somos vítimas. Em nenhum momento, tudo que nós vivemos é por necessidade de causa e de efeito. E sabe, prezados irmãos, a gente fica pensando, né? Como é que a gente precisa entender essa questão de que nós não somos vítimas, porque nós nos vitimamos muito, né? E cadê a situação em que eu posso
me ajudar a ser melhor. Onde estão essas situações? Em todos os momentos de nossas vidas. Nós não sabemos onde é que nós erramos em outras épocas, mas nós entendemos que nós temos tendências negativas. E essas tendências negativas nos ajudam a perceber a relevância da mudança, da transformação interior. E essa mudança interior só depende de nós. Ela não está dentro dos parâmetros daquilo que o outro pode nos ajudar. Não. Nós estamos sempre buscando a nossa própria melhoria. Ninguém melhora a nós mesmos, a não ser nós, né? A não ser a gente mesmo. Então, o processo da reencarnação é uma lei da natureza. É natural isso, não tem dificuldade para a gente entender isso. É automática. Né? Todos os seres vivos, para evoluir, eles precisam de quê? Eles precisam irem nascendo de novo. Mas nós entendemos a reencarnação como um processo de evolução do espírito. Né? Outros seres, eles não têm o mesmo processo, todos eles não têm o mesmo processo que o homem tem. Nascer, crescer, desenvolver, procriar e morrer. Mas os seres vivos, em geral, eles passam por esse processo, né? Então, nenhum ser humano vai estar isento do processo da educação. Olha, o ser humano chegou num grau de evolução em que nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, vai deixar de passar por esse processo, né? O processo de educação. Então, nós temos que focar na educação, não tem jeito. Mesmo que nós não queiramos, eu não quero, mas é preciso. Porque vai chegar um momento em que, se não houver desejo, boa vontade da pessoa, desse espírito se desenvolver, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele virá de forma compulsória. Né? Então, nós não queremos isso. Né? Nós queremos vir por entender, né, a importância, a relevância disso para as nossas próprias vidas e para a vida das pessoas que nós amamos também, né? Então, a reencarnação é um mecanismo natural no nível de evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Ninguém está isenta dela, não há privilégios nem privilegiados, absolutamente ninguém. Nenhum é privilegiado e nenhum tem privilégio. Tudo que nós estamos vivendo aqui são necessidades nossas, são necessidades íntimas nossas, né? E nós devemos, então, aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui, nesse mundo físico, buscando essa nossa melhoria moral e espiritual. Então, prezados irmãos, vamos entender um pouco os conceitos básicos, mais rapidamente, né? Então, nada escapa às leis de Deus. Esse é um conceito, né? É um conceito. Mostra pra gente que Deus está atento a tudo, né? Tudo se processa para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. A justiça se processa de forma a educar o espírito. Nunca no sentido de puni-lo. A reencarnação é um processo educativo dos seres. Prezados irmãos, nós já entendemos que a vida é causa e efeito, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas a gente pode antecipar isso. Então, o que é a reencarnação? É um processo de aprendizado, né? É uma luta íntima para que nós possamos nos melhorar. Se em vida passada nós tivemos vários percalços que a gente não conseguiu obter êxito, provavelmente nessa vida, se tiverem as mesmas condições para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir nesse sentido, a gente vai receber essa oportunidade. Mas dizem os espíritos, por incrível que pareça, que é possível levar séculos ou até milênios para que a gente possa reparar um erro da gente do passado.
porque é necessário encontrar todos os elementos, novamente, aqueles elementos cuja situação se passou, é necessário juntar todos esses elementos para que ocorra novamente a mesma oportunidade. Então, prezados irmãos, não é fácil, né? Se a gente perder essa oportunidade agora, o que vai acontecer? A gente não sabe quando é que nós teremos essa oportunidade novamente de nos reencontrarmos nessas mesmas condições para repararmos esses erros, cuja forma de trabalho nossa é falta de habilidade, né? É falta de habilidade nossa. E isso vai pesar um pouco nos nossos conceitos posteriores, porque, na verdade, quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos dizer para nós mesmos: por que eu não aproveitei? Né? Por que eu não fiz melhor, já que eu tive a oportunidade? Né? E já que eu já tinha recebido no mundo espiritual uma reflexão acerca do caminho que deveria ser conduzida aqui na Terra, a fim de que eu pudesse ter êxito nos meus desafios do dia a dia. Então, prezados irmãos, realmente nós precisamos entender o conceito básico, né, da reencarnação, que é um processo educativo nosso, né? O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. Então, como é que vai acontecer esse aprendizado? Através do dia a dia, onde quer que nós estejamos. Se nós estivermos no mundo físico, vamos aprender através de provas e expiações, né? Vamos falar também um pouquinho disso daqui a pouco. E se nós estivermos no mundo espiritual, vamos aprender através do estudo, se o quisermos. Se o quisermos, porque nós temos um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele vai depender da nossa vontade, né? Que o Emmanuel também fala tão bem nesse livro, que assim, cada dia que eu estudo um pouco mais esse livro, eu fico fazendo uma reflexão mais profunda acerca de mim mesma, sabe? Porque é muito importante a gente se conhecer e tentar desenvolver todas essas habilidades que a gente precisa desenvolver, a fim de que a gente possa não só se conhecer, né? Se conhecer para se amar e amar o outro, né? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Né? Se nós não amamos a nós mesmos, não conseguimos amar o nosso próximo. Bom, mas dando continuidade aqui à reencarnação, né? É comum dizer-se que o espírito reencarnou para pagar, pois quem deve tem que pagar. Olha, é mais ou menos, né? Claro, se nós temos uma dívida, nós precisamos pagar. Mas, na verdade, o processo não é de punição, né? O processo é de educação. Então, não é pagamento, é resgate. Né? Quando a gente fala em pagamento, a gente pensa logo na questão material, no dinheiro, não é preciso pagar, não. Eu preciso resgatar na mesma medida. Na mesma medida em que eu lesei alguém. E esse pagamento, ele não é fácil. Por que ele não é fácil? Porque depende também de mim, da minha boa vontade, não depende dos outros. Na verdade, eu estou falando de mim hoje, né? Como é que eu posso me melhorar? Como é que eu posso me transformar intimamente a fim de que eu possa realmente ter uma reencarnação mais exitosa? Já que até agora as minhas reencarnações não foram satisfatórias porque eu não estou satisfeita comigo mesma, né? Eu tenho sofrido provas e expiações, eu estou no mundo de provas e expiações e eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Né? E nós já sabemos porque Jesus disse, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então a gente tem que aprender a amar. Mas a gente sabe amar, né? Perguntava-se para João Batista, pedia-se para que ele subisse no púlpito, né? E falasse algumas palavras. E ele subia no púlpito e dizia: meus irmãos, amai-vos. E descia. Um dia,
cansados de ver só essa frase que João Batista falava quando subia no púlpito, né? Alguém perguntou para ele: João, mas por que você não desenvolve essa ideia? Por que você não fala de outra coisa? Aí ele respondeu assim: já aprendeu? Ou seja, nós já aprendemos a amar? Isso dói um pouco, né? A gente fica pensando, eu fico emocionada assim, porque é muito importante que nós aprendamos a amar. Amar todas as criaturas, né? E conseguir dessa maneira nos despojar de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Quando nós amarmos como Madre Teresa, como Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, né? Tantos espíritos que por doação trabalharam incessantemente para o bem, receberam no mundo espiritual o quinhão, né, da sua responsabilidade para com o próximo e para consigo mesmo, e quitou os seus débitos consigo mesmo. Olha que coisa linda, né? Então, meus irmãos, a dívida, ela deve ser entendida como ausência de conhecimento, porque quem conhece de fato não vai querer se endividar, né? Quem tem um bom conhecimento não vai querer se endividar, né? Então, desconhecimento em relação à lei de Deus. O desconhecimento é em relação à lei de Deus, né? Porque quando a gente conhece a lei de Deus, a gente se maravilha com ela, porque nós sabemos que ela é a coisa mais importante da nossa vida, né? Não é o mundo físico, não são as nossas relações pessoais do dia a dia de forma egoísta, nada disso. Nós devemos aprender a amar todas as criaturas. Nós devemos trabalhar incessantemente para o bem onde quer que nós estejamos, seja qual for a situação em que nós nos encontrarmos. E nós sabemos que não é fácil, mas se nós entendêssemos a reencarnação, entendêssemos que nós estamos aqui de forma passageira e que tudo que nós estamos vivendo aqui, nesse mundo de provas e expiações, é uma maneira de nos ajudar a crescermos, a evoluirmos, a aprendermos, então nós daríamos mais ênfase à nossa vida espiritual do que à nossa vida física, do que à nossa vida material, né? Então, da mesma forma, os transtornos psíquicos não resolvidos serão mantidos de uma encarnação a outra. Então, prezados irmãos, olha, o conjunto de hábitos morais, o conjunto de hábitos intelectuais adquiridos e aprimorados se agregarão às tendências inatas, vão se agregando a nós mesmos, né, a nossa personalidade, arquivadas ao longo do carreira evolutivo e jamais se perderão com a desintegração da matéria. A matéria retorna ao pó, né? Ela vai retornar ao pó e o nosso espírito, nós, né, enquanto espíritos, nós retornaremos com essa bagagem de conhecimento e de aprendizado. Então, nós vamos arquivando em nós mesmos, né, tudo aquilo que nós já aprendemos de verdade, né? Então, dessa mesma maneira, os transtornos psíquicos, as situações, as dificuldades, os problemas, eles são mantidos de reencarnação em reencarnação. E aí a gente vai ver as dificuldades, né, que cada um de nós vive para que nós possamos trabalhar conosco mesmos, né, nessa perspectiva de estarmos ligados à lei de amor para podermos ter uma vida mais exitosa, né? Então, esses hábitos morais e intelectuais têm que ser desenvolvidos por nós. O esquecer é uma oportunidade de recomeçar sem medo, né? Culpas, traumas, opressões. Fecha-se lembrança e abre-se uma janela de esperança no futuro.
Olha que frase mais linda, né? Comovente, né? A gente não precisa lembrar do passado, porque se a gente lembrar, a gente vai sofrer muito. É melhor a gente não se lembrar do passado. É muito melhor para a gente, porque nos dá uma nova oportunidade de aprendizado e de luta, né? Se eu sei que eu tenho uma tendência negativa com relação a alguma pessoa, imagina se eu soubesse o que eu fiz com ela, né? Melhor que eu não saiba, é muito melhor sim. Então recebemos um novo equipamento, que é o nosso corpo físico, né? Para vivermos experiências que oportunizem aprendizado e mudança de comportamento no novo meio no qual vamos renascer. Então nós recebemos essa oportunidade maravilhosa de nascermos de novo, num corpo físico novinho, né, para que nós possamos desenvolver essas habilidades, trabalharmos para que possamos ser melhores. E desde o início, desde antes de nos reencarnarmos, nós já recebemos essas informações de mudança moral. O espírito está sempre começando a partir de onde ele parou, né? Não tem retrocesso, nós não retrocedemos, né? Ele pode não se desenvolver muito, mas nunca vai regredir, jamais vai regredir, né? No livro dos Espíritos, na pergunta 168, os Espíritos perguntam, o Kardec pergunta, o número das existências corpóreas é limitado ou o Espírito reencarna perpetuamente? Vai reencarnar sempre ou pode parar de reencarnar? Ora, né? Vamos ver a resposta. A cada nova existência, o Espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. Não somos vítimas, né? Somos ainda algozes. Ainda somos pessoas adoecidas e por isso nós estamos aqui no mundo físico. O momento em que a gente não precisar reencarnar mais, a gente não vai reencarnar, né? A gente vai viver como espíritos que somos. À medida que o ser se desenvolve, transpõe as fronteiras do instinto a caminho da razão. Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente vai se desenvolvendo, né? Aquele instinto em que a gente nasceu, a gente vai desenvolvendo para a razão, né? Então, no início dos séculos, as pessoas duelavam, né? Discutiam questões assim efêmeras, né? Hoje, nós ainda estamos nesse processo, mas é um processo mais racional, né? Nós ainda somos pessoas algozes, mas somos algozes psicologicamente falando e não fisicamente. Dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa que queira realmente fazer uma coisa de forma violenta. E os nossos irmãos que estão fazendo de forma violenta provavelmente não vão nascer mais aqui nesse planeta, assim dizem os espíritos, né? A estrada é longa, sendo percorrida por nós de forma muito lenta, em sucessivas etapas reencarnatórias, nas quais vamos aos poucos nos aperfeiçoando e aprendendo a fazer escolhas assertivas, que é o nosso livre-arbítrio, né? Em favor da nossa evolução. Nós temos o livre-arbítrio, erramos, nascemos de novo, erramos de novo, nascemos de novo. Esse é o livre-arbítrio que a gente tem. Mas na medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai fazendo melhores escolhas. E é isso que tem acontecido conosco, né? Nós temos aprendido a duras penas, né? Desenvolvermos as nossas habilidades com livre-arbítrio e consciência crítica de nós mesmos. A liberdade de decidir e agir existe antes da ação ser executada. Olha só, posta em movimento, a gente perde-se aos efeitos das causas que gerou, entrando em cena a lei de causa e efeito. Olha que interessante, prezados irmãos. A liberdade de decidir e agir existe antes da ação executada. Se eu não executei nenhuma ação, eu estou tendo a liberdade de decidir, né? Mas depois que eu decido, aí eu entro na causa e no efeito, né? Não é verdade? Né? Aí tem uma causa que eu provoquei e o efeito que eu vou receber.
Bom, estamos terminando. Então, os métodos de aprendizagem seria reencarnar para evoluir, né? É esse o método de aprendizagem. Mas como é que isso acontece? Os mecanismos educativos podem ocorrer na mesma existência, sem a necessidade de se aguardar uma próxima encarnação, como também podem dar-se após várias encarnações terem ocorrido. Às vezes, há necessidade de se reunirem pessoas várias num processo único, o que poderá levar séculos ou milênios. Então é doloroso, né? A gente pensar que séculos e milênios poderão ocorrer, poderão demorar para que a gente possa resolver um processo evolutivo nosso de erro e de vício nosso, né? Então, as provas e expiações a que estão submetidos os espíritos, né? Porque nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, e esse é o método, né, de evolução nosso. Decorrem de compromissos pregressos. Tais compromissos são vulgarmente chamados de dívidas, cujos correspondentes processos de resgate chamamos de processos educativos. Né, para a gente não ficar falando de dívida, porque a dívida é mais financeira, né? Mas o processo é prova e expiação, né? A gente tem prova, tem que expiar algumas coisas e a gente precisa provar para nós mesmos que nós melhoramos, que nós mudamos, né? E para a gente mudar é necessário estudo, é necessário aprendizado, mas antes de tudo, trabalho incessante no bem. As reflexões finais, então, prezados irmãos, o que podemos fazer para facilitar o nosso processo educativo, né? Investir em novos potenciais e habilidades. A gente tem que investir em nós mesmos, né? Nós precisamos melhorar, e para a gente melhorar, a gente tem que investir em nós mesmos, né? Ser autodeterminado na busca do progresso, aceitando as provas e expiações com resignação. Tem coisa que a gente não pode mudar, então vamos agradecer a Deus por ela estar acontecendo nesse momento, né? E vamos pedir a Ele que nos ajude a vivermos esses desafios com amor, com paciência, com humildade, né? Com trabalho, né? E entrar em contato com a sua essência, buscar você mesmo, né? A gente tem que buscar a si mesmo, a fim de que a gente possa crescer e evoluir. Prezados irmãos, nós passamos um pouquinho, 2 minutos e pouco, quase 3 minutos, mas queremos agradecer imensamente por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui buscando refletir com os senhores, com todos, encarnados e desencarnados, né? Essas questões que são simples, mas são tão importantes para que a gente possa se compreender a nossa trajetória aqui no mundo, né? E podermos dessa maneira irmos trabalhando conosco mesmos, porque nem tudo que nos é lícito nos é importante, né? nos é favorável. Então a gente precisa realmente fazer essa mudança moral, a fim de que a gente possa crescer, evoluir. Para isso tem muitas reflexões bacanas, como essas dos livros de Emmanuel, que são maravilhosas, como Hamed, né? Em muitos livros que ele tem abordado esse assunto, Joana de Ângeles e tantos outros espíritos maravilhosos que têm trazido para a gente essas reflexões, a fim de que a gente possa evoluir um pouquinho mais ligados àquilo que a gente chama de êxito e de aprendizado moral. Muito obrigada, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e em nossas atitudes, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz. Olá, meus irmãos, boa noite. Como estão passando? Espero que estejam passando muito bem. Vamos então finalizar com o passe à distância, a energização, a fluidificação da água. Então, vamos asserenando os nossos pensamentos, vamos respirando profundamente, buscando estar em sintonia com os nossos irmãos espirituais, com a equipe espiritual da nossa casa de oração.
E vamos iniciar pedindo por esta casa, para que Jesus continue a sustentar essa nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Que sustente todos os trabalhadores dos dois lados da vida, a equipe espiritual que nos socorre sob o comando do nosso querido irmão Cornélio, as falanges do Dr. Bezerra de Menezes, todos os trabalhadores, frequentadores e os que nos acompanham virtualmente. Que as bênçãos de Jesus possam jorrar sobre todos. Mestre querido, nós te pedimos, Senhor, pelo nosso planeta, um planeta em transição, te rogamos pelo nosso país, o Brasil, e por todos aqueles locais onde há conflito, desentendimentos, guerras, perseguições políticas, religiosas, para que o seu olhar amoroso chegue a cada um desses locais. Senhor, te pedimos por toda a humanidade, por cada ser, por cada criatura tua. Te rogamos para que em cada lugar onde haja uma criatura, um ser, em tristeza, em melancolia, em sofrimento, para que o Senhor ali esteja ao lado, consolando, resignando, fortalecendo essa pessoa. Mestre querido, proteja os animais, todos os reinos, ilumina esse nosso planeta, Mestre querido. Ilumina todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. Consola as famílias que aqui ficam na terra em grande sofrimento e dor, em grande saudade. Ilumina todas as famílias, entra nos lares, leva o amor e a união, tão necessária à convivência cotidiana. Mestre, anda pelos locais onde as pessoas sofrem a solidão, nos asilos, orfanatos, nos hospitais, nas prisões. Consola todas as pessoas que sofrem, Senhor. Te rogamos, Mestre querido, pelos jovens, pelas crianças, para que não se iludam tanto com a tecnologia, com o mundo fictício da internet. Mestre, te pedimos pelos pais, para que tenham sabedoria e possam acompanhar essas novas gerações. Senhor Jesus, te rogamos por cada um de nós, muitos de nós em grande sofrimento, passando por provas, por expiações, para que o Senhor nos traga aquilo que necessitamos, em termos de fortaleza para ultrapassarmos as dificuldades. Nós te abrimos o nosso coração, Senhor. O Senhor nos conhece profundamente e sabe a melhor maneira de nos ajudar. Mestre querido, traz aos nossos corações a fé que transporta montanhas, a esperança acima de tudo, de que todos nós um dia viveremos em plenitude e em amor. Senhor Jesus, traga-nos a medicação necessária para as nossas dores e sofrimentos físicos e espirituais, para que possamos nos curar de tudo aquilo que não nos serve mais, para que possamos deixar nascer o homem novo de uma nova terra, uma terra renovada, em regeneração. Mestre querido, ajuda-nos na nossa reforma íntima tão necessária nesse momento de transição planetária.
que nós possamos combater tudo aquilo que não está no Teu Evangelho, mas que existe dentro de nós ainda. Ajuda-nos, Senhor, nessa luta cotidiana, essa luta árdua da nossa transformação. Querido Senhor Jesus, acompanha-nos, Mestre, em nossa trajetória. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos transpor todas as dificuldades sem perder a fé e confiando sempre na vontade do Pai. Sê conosco, Mestre amado, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Meus queridos, que a luz de Jesus possa acompanhar cada um de vocês, hoje e sempre, que assim seja.